revisando uma questão, acabei de assistir a aula do professor, explicando como que faz, agora é minha tentativa, agora eu vou ver se eu consigo repetir. Então, dentre todos os números naturais de 3 algarismos, a quantidade desses números que possui pelo menos um algarismo 5. Aí o professor falou assim pra mim, Luma, ó, quando você tiver uma questão desse tipo aqui, não faz assim não faz o que ele tá pedindo, faz o contrário, e depois você abate, você encontra o complemento, e aí você vai ser uma maneira mais fácil. Quando tiver pelo menos aqui, ele quer pelo menos o algarismo 5, eu encontrar com esse pelo menos algarismo 5 dá muito trabalho. Mas se eu retirar, se eu colocar, pegar todos menos o algarismo 5, eu não coloco o algarismo 5. Fica mais fácil. Aí ele falou para fazer da seguinte maneira. Quantos algarismos eu tenho? Eu tenho que vai de 0 até 9. De 0 até 9, eu tenho aqui 10 possibilidades. Ele fala 1, 2, 3. E ele fala que vai ser aqui de 3 algarismos, né? Só que nessa primeira possibilidade, eu não posso colocar o 0. Por quê? Porque eu não posso ter 0, 1, 2, por exemplo. Isso aqui vai ser 12. Esse número não existe aqui desse jeito. Então, eu não posso colocar o 0 na frente. Então, eu reduzo as possibilidades para a primeira aqui, para a primeira casinha. Na primeira casinha, então, eu fico só com 9. 9. Beleza. Daí pro restante, eu continuo, né? Vai ser 10 e 10. Ou seja, então, eu vou ter 900 aqui. Eu tenho 900 possibilidades. Só que agora eu vou ter que fazer o seguinte. Dessas 900 possibilidades, deixa eu pular mais embaixo aqui, ó. 900 possibilidades, eu tenho aquelas que vão ter pelo menos o número 5. Deixa eu pôr aqui. Eu vou colocar 5 e não tenho 5. Aí ele fala pra mim assim, Luma, encontra essas possibilidades aqui, ó, que não tem o 5, que vai ser mais fácil pra você. É mais fácil, porque quando você encontrar isso aqui, aí você pega os 900 e abate isso aqui que você vai encontrar esse de cá. Aí eu falei pra ele, tá bom, professor, vou fazer isso então. Então é agora que eu tô fazendo, né? Então bora lá. Como que é pra fazer isso aqui? Daí ele fala o seguinte, quais vão ser as possibilidades? Agora a gente continua do mesmo jeito, que a gente vai fazer 3 casinhas aqui. Deixa eu fazer um cortezinho aqui. Ó, a gente continua com as 3 casinhas aqui. Aí a gente continua tendo do 0 ao 9, né? Do 0 ao 9. Só que essa primeira casa não pode ter o 0, então eu só tenho 9 possibilidades para ela. Só que agora, além de eu cortar, então eu tirei aqui um que representava o 0. Agora eu vou tirar mais um que representa o 5. Então eu vou ter quantas possibilidades? Eu vou ter 8. Então começa com 8. Começa com 8. Aí o que acontece? Quando eu vou para essa segunda casa aqui, eu posso colocar de volta uma possibilidade. Eu posso colocar aquela possibilidade do 0. Então, eu trago essa de volta. Então, eu pego aqueles 8 e somo mais 1. Então, eu vou ter 9. 9 possibilidades para cá e 9 para cá. Agora, eu pegando e diminuindo os 900 do resultado desse valor aqui, eu vou encontrar a resposta que eu preciso. Então, 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 8, 864. Acho que é isso, né? 668. Aqui vai dar 2 no final. Aqui fica 9, aqui fica 8. Aqui fica 5. 2 5, 2. Isso aí. Então, qual que é o macete aqui da questão? Você vai ver a quantidade de números. Você tem que lembrar que na primeira casa não vai 0. Aí, se você vai excluir 1, você vai excluir... vai tirar o 5, né? Porque ele fala com pelo menos uma casa 5 vai dar muito trabalho. Então, para ficar mais fácil, eu tiro o 5 e faço todas as possibilidades que não tem o 5, e depois eu deduzo do total, e aí eu encontro a resposta. Bom, agora eu vou gravar mais uma revisãozinha aqui. Temos 5 times de um município que vão disputar um torneio. Cada um jogará uma vez com cada um dos outros times. Beleza, então são 5 times. E 5 times, um torneio com cada time com um dos outros times. Então tá. Nós temos 5 times que vai jogar uma vez com o outro time. Tá, até passei pro professor mostrar aqui que eu tinha me confundido, não tava entendendo já também. Daí ele falou para desenhar, olha só, eu pego o time A, B, C, D e E. Então, o que vai acontecer? Eu vou mudar até de cor. O A vai enfrentar o B, o C, o D e o E. Então, o A, ele vai ter 4 jogos com os outros times. Então, beleza. Você vai ter 4 jogos, né? 4 jogos com os outros times. E são quantos times? 5 times. Só que, quando chega aqui, ainda tem um porém. Não é só isso. Por quê? Porque quando eu chegar no E, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu pego o E e o E vai pro A. O A e o E e o E e o A é a mesma coisa. Então, eu vou ter que dividir isso aqui por 2. Porque vai ficar repetido. Então, eu só dividir aqui por 2, eu vou encontrar 10 como resposta.
Bom, agora eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso aqui antes de assistir. Um torneio de handball, joga um time uma única vez, cada um dos outros participantes. São 6 times. Então, olha só, ele já desenhou aqui. A, B, C, D, E e F. Certo? Então, eu vou ter o seguinte. Se eu tenho quantos times? Eu tenho 6 times. 6 times. 6 times, então ele vai jogar 5 vezes, né? 6 vezes 5. Certo? E eu acho que vai ser a mesma coisa. Eu vou dividir aqui e vai ser no total, então, de 15, né? É isso? Eu acho que vai ser gabarito na letra E aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aí você poderia colocar o seguinte, colocar É isso aí aqui mesmo. uma outra. Aí ele falou para fazer com combinação também, que fica fácil de fazer, olha. Eram 5 times, combinação de 5, de 2, de 5 e 2. Aí você pega os 5, vezes 4, divide aqui. Então, você vai ter 10. 10. Vamos fazer o outro? Bom, eu acho que travou minha internet aqui. Mas o outro eu acho que era uma combinação de 6, 6 e 2, né? Aí só você pegar o 6 vezes o 5, só 6 vezes 5 mesmo, que vão ser 2, né? E divide aqui, que vai dar 15, exatamente a resposta do outro. Fica bem facinho.